Trump assina taxação global de 10% e Casa Branca encerra parte do tarifaço. Tarifa global é anunciada por Trump. Embarcação no Pacífico é alvo de ataque dos Estados Unidos da América e 3 pessoas são mortas. Na última sexta-feira, 20, os Estados Unidos comunicaram que efetuaram um ataque a uma embarcação no Pacífico, resultando na morte de 3 indivíduos que estariam supostamente ligados ao narcotráfico na área. A informação foi divulgada pelo Comando Sul-Americano no X antigo Twitter. Aumento de tarifas de Trump, entenda a cronologia e as novas tarifas aplicáveis ao Brasil. Trump divulga tarifa global. No longa, Josephine, criança de 8 anos confronta um mundo que agride mulheres. Em Josephine, uma criança de 8 anos presencia um estupro, uma brutalidade que ela vai entendendo gradualmente. A sinopse resumida não captura a profundidade da obra. Ignorar o filme, apesar dos gatilhos, seria um equívoco. Incêndio na Brasilândia, zona norte de São Paulo, afeta 40 barracos e resulta em pelo menos 2 feridos. Na tarde desta sexta-feira, 20, um incêndio na zona norte de São Paulo, especificamente na Brasilândia, consumiu 40 barracos e deixou ao menos 2 feridos, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. Não foram registrados óbitos. Microaposentadoria, porque muitos profissionais estão interrompendo a carreira e como conseguem se sustentar. O aumento das microaposentadorias e mini-sabáticos entre profissionais em busca de descanso e reinvenção da carreira. Haddad afirma que Brasil é grande demais para ser quintal, e propõe parceria madura com os Estados Unidos da América após a queda das tarifas. Neste sábado, 21, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que o Brasil é grande demais para ser quintal de qualquer nação e defendeu uma relação madura com os Estados Unidos, após a Suprema Corte Americana ter derrubado o tarifaço imposto por Donald Trump. Na sexta-feira, 20, a Corte decidiu que Trump excedeu seus poderes presidenciais ao aplicar tarifas com base em uma legislação de 1977. Com essa decisão, as sobretaxas de 40% que afetavam 22% das exportações brasileiras deixaram de ser válidas. Idosos utilizam IA para gerar imagens rejuvenescidas e enviar figurinhas aos amigos pelo celular. Com 75 anos, ela corre e, em um único salto, monta em um cavalo. O mesmo se aplica ao ato de subir em uma moto. Também não encontra dificuldade em embarcar sozinha em um helicóptero, vestindo um sobretudo de pele e sapato de salto alto, avança até a aeronave, segurando uma taça de vinho em uma das mãos, com a outra, sustenta-se na porta, salta e realiza uma pirueta para já se acomodar no assento do piloto. Eleições 2026, compreenda o que é desincompatibilização, que irá reformular o governo nas próximas semanas. A aproximação das eleições deve modificar o panorama da esplanada dos ministérios, resultando em alterações nas lideranças das pastas do governo Lula. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, MDB-MS, já declarou que planeja deixar sua posição até 30 de março para concorrer nas eleições. Além dela, outros ministros do governo Lula também podem se afastar de seus cargos, visando a disputa de outubro. A movimentação no primeiro escalão do governo está relacionada a um mecanismo previsto na legislação eleitoral, conhecido como desincompatibilização. BBB 26, durante a festa, Ana Paula e cowboy se alfinetam. Na madrugada de sexta-feira, 20, a mineira Ana Paula Renault não perdeu a chance de provocar Alberto Cowboy, seu adversário no BBB 26, Globo. Por volta das 2 da manhã, a loira se dirigiu a uma bancada e solicitou espaço para pegar a comida que estava sendo distribuída.
Motivos por trás do aumento de embarcações abandonadas no mar. A quantidade de petroleiros e outras embarcações comerciais deixadas de lado aumentou drasticamente. Ao longo do último ano, observou-se um crescimento significativo no número de petroleiros e embarcações comerciais abandonadas por seus donos em todo o mundo. O que pode estar ocasionando essa alta inesperada? E qual é a repercussão para os marinheiros mercantes afetados? Ivan, nome fictício, conversou com a BBC no mês passado enquanto se encontrava em um petroleiro abandonado fora das águas territoriais da China. Ele ocupa um cargo sênior na equipe de convés. Faltou carne, grãos, peixe, itens simples para a sobrevivência, comentou o funcionário russo. Alterações na CNH. Descubra os novos limites de pontos para a suspensão da carteira após a atualização das regras. A Carteira Nacional de Habilitação, CNH, passou a ter uma nova regulamentação para o acúmulo de pontos a partir deste ano. O limite para a suspensão da carteira agora está condicionado ao número de infrações gravíssimas cometidas pelo motorista nos últimos 12 meses. O teto é de 40 pontos, aplicável apenas àqueles que não tenham cometido nenhuma infração gravíssima nos últimos 365 dias. Dependendo das infrações, esse limite pode ser reduzido para 20 pontos. Os motoristas que atuam em atividades remuneradas, como motoristas de aplicativo, têm um limite fixo de 40 pontos em 365 dias. Defesa Civil emite aviso sobre chuvas contínuas no final de semana na região leste do estado de São Paulo. A Defesa Civil do estado de São Paulo comunica que, durante o período de sábado, 21, a domingo, 22, a presença de ventos que vêm do oceano em direção ao interior deve contribuir para a ocorrência de chuvas contínuas na região leste paulista. As áreas que requerem maior atenção são o litoral, o Vale do Ribeira e a área de Itapeva. De onde vem a relação especial entre México e Cuba, que está sendo desafiada por Trump? Cláudia Sheinbaum, Donald Trump e Miguel Dias-Canel Getty Images via BBC. A relação histórica entre Cuba e México, que passou por várias tensões desde a Revolução Cubana em 1959, está enfrentando um teste sem precedentes neste ano. Marca de verificação. Siga o canal de notícias internacionais do G1 no WhatsApp. Os Estados Unidos implementaram uma política agressiva visando isolar o governo cubano, com uma ordem direta do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, emitida no final de janeiro, para sancionar nações que enviam petróleo a Cuba. Há um embargo. Mota Engil, empresa portuguesa, está em negociação com o governo para ferrovia, porto e mina na Bahia que foram rejeitados pela Vale. A Mota Engil, uma das maiores companhias de infraestrutura de Portugal e vencedora do leilão do túnel Santos-Guarujá, encontra-se nas etapas finais de um acordo bilionário com o governo federal para obter, em um único pacote, a concessão de mais 500 quilômetros da FIOL, Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que está em construção na Bahia, do Porto Sul, que deve ser construído em Ilhéus, BA, além de uma mina de minério de ferro localizada em Caetité, BA. Acordo sobre minerais críticos e terras raras é assinado por Brasil e Índia. No dia 21 de fevereiro de 2026, o presidente Lula e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, estiveram juntos para anunciar a assinatura de um acordo sobre minerais críticos e terras raras. O primeiro-ministro indiano fez a declaração ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. O novo entendimento visa ampliar a colaboração em minerais estratégicos, essenciais para tecnologias como veículos elétricos, painéis solares, smartphones, motores de jatos e mísseis guiados. Tarifas de 10% implementadas por Trump começam a valer em 24 e excluem carne, laranja e minerais essenciais. Fundamentado na seção 122, estabelecida em 1974, o sistema permite a imposição de tarifas devido a questões estruturais de pagamentos internacionais.
Conforme este sistema, as tarifas podem ser aplicadas por um máximo de 150 dias e, segundo o comunicado, a Casa Branca garante que elas permanecerá em vigor durante todo esse intervalo. Entenda o pedido de Bolsonaro sobre o estímulo elétrico craniano. Esse método está sendo investigado como uma opção para o tratamento de ansiedade, depressão e problemas relacionados ao sono, apesar de existir uma discussão científica acerca de sua eficácia e da urgência de estudos clínicos prolongados. Lula afirma que o Brasil está dedicado a manter a América do Sul como uma área pacífica durante visita à Índia. No dia 21 de fevereiro de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula, PT, declarou que o Brasil está dedicado a preservar a América do Sul como uma região de paz. Ele fez essa declaração ao lado do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, durante sua visita à Índia. Brasil e Índia firmaram um acordo sobre minerais críticos e terras raras, conforme anunciado por Narendra Modi em conjunto com Lula. O acordo visa aumentar a cooperação em minerais estratégicos utilizados em tecnologias como veículos elétricos, smartphones, motores de jatos e painéis solares. 5 aeronaves russas são interceptadas pela Força Aérea dos Estados Unidos da América nas proximidades do Alasca. A Força Aérea dos Estados Unidos da América, mobilizou caças militares para interceptar 5 aeronaves russas que estavam sobrevoando o espaço aéreo internacional na costa oeste do Alasca, assegurando que não foram interpretadas como uma provocação. De assustar, patinadora se fere com lâmina do patins da rival. Os Jogos Olímpicos de Inverno seguem surpreendendo, e desta vez, um instante de dor foi protagonizado por Camila Cellier. A atleta polonesa caiu e teve um corte causado pela lâmina do patins de uma concorrente. Eric e Dani deixou uma mensagem de adeus para as filhas: "Eu amo vocês." Aos 53 anos, Eric e Dani, famoso pelo papel na série Grey's Anatomy, faleceu. Após seu falecimento, a Netflix divulgou uma tocante mensagem de despedida que o ator gravou para suas filhas. CEO afirma que a empresa deve investir em formação de profissionais, não em reclamações. A falta de trabalhadores qualificados em um período de crescimento do mercado de trabalho brasileiro é uma das preocupações dos empresários. Segundo João Carlos Chachamovitz, CEO e cofundador da empresa de tecnologia Radix, a solução para enfrentar esse desafio é apostar na capacitação interna. NASA responsabiliza a gestão anterior pelo incidente dos astronautas presos. A NASA divulgou um documento elaborado por uma equipe independente que examinou a situação da cápsula Starliner, cujos problemas técnicos resultaram na permanência de uma dupla de astronautas na Estação Espacial Internacional por 9 meses. Eduardo Paes teve uma relação ambígua com o capacitismo. Menos de 6 meses após o Brasil acolher o 11º Encontro Mundial da Deficiência Visual, considerado o maior evento do mundo dirigido a pessoas cegas e com baixa visão, nesta semana, nos deparamos com uma situação embaraçosa na qual o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, PSB, foi o principal envolvido. Pai abusa sexualmente das filhas de 7 e 8 anos na presença do filho de 10, no Paraná. O homem é acusado de realizar, repetidamente, atos libidinosos contra suas 2 filhas menores, com alguns deles ocorrendo na frente do filho de 10 anos. A justiça emitiu um mandado de prisão preventiva após a representação da Polícia Civil. Paola revela dificuldade ao fechar zíper no bumbum. Airbag disparou. O Bari, que possuía zíper na parte do bumbum, apresentou dificuldades ao ser vestido. Enquanto tentava ajustar a roupa, uma das integrantes da equipe fez uma piada. O airbag disparou, provocando risadas durante o esforço.
Cristiano Ronaldo recebe convite de Donald Trump para ir aos Estados Unidos da América. Contamos com você. Em uma mensagem inusitada divulgada nas redes sociais, Donald Trump afirma a Cristiano Ronaldo: pode ir se mexendo, acompanhada de uma montagem com os dois tocando uma bola. Venezuela realiza primeiras 379 solturas após aprovação de anistia. Na noite de sexta-feira, 20, a Justiça da Venezuela liberou 379 detentos políticos, um dia após a sanção de uma importante lei de anistia. A informação foi divulgada por um legislador que acompanha o processo promovido pelo governo após a queda de Nicolás Maduro. Morre aos 27 anos a influenciadora digital Bianca Dias. Amigos da jovem confirmaram a informação nas redes sociais. Segundo relatos de familiares, a morte foi provocada por uma embolia pulmonar. Suprema Corte dos Estados Unidos da América inicia disputa por reembolsos de 170 bilhões de dólares em tarifas. Uma longa batalha pode estar prestes a começar para milhares de empresas e importadores que buscam recuperar até 170 bilhões de dólares, R$ 880 bi, em tarifas já pagas ao governo dos Estados Unidos, após a derrubada de uma das principais políticas comerciais do presidente Donald Trump pela Suprema Corte. Dado do Labella ri do vídeo de Luana Piovani sambando. Após 2 décadas, a atriz retornou à avenida e desfilou como musa da Império Serrano. A escola ficou na 4ª posição da série Ouro no Carnaval Carioca, com um enredo em tributo à escritora mineira Conceição Evaristo. Como Bad Bunny quebrou a barreira e se tornou o artista internacional mais ouvido em streaming no Brasil. Após uma performance marcante no Super Bowl de shows em São Paulo na sexta-feira, 20 de fevereiro, e no sábado, 21 de fevereiro, Bad Bunny está aproveitando uma onda de fama sem precedentes e rápida no Brasil. Brasil aumenta imposto sobre importação de mais de 1.000 itens, incluindo smartphones. Jornal Nacional, reprodução. O governo brasileiro, no começo deste mês, aumentou a tributação sobre mais de 1.000 produtos que são importados do exterior. Entre os produtos afetados, estão os smartphones. Confira outros exemplos ao final desta matéria. A medida, que impacta bens de capital, ou seja, máquinas e equipamentos para produção, além de itens de informática e telecomunicações, resultou em um aumento na taxação dessas aquisições do exterior de até 7,2 pontos percentuais, afetando setores e consumidores que buscam esses produtos fora do país. Acordo de cooperação para minerais críticos é firmado entre Brasil e Índia. O foco do acordo inovador que firmamos hoje é aumentar os investimentos e a colaboração em energias renováveis e minerais críticos, afirmou o brasileiro. Estamos garantindo que essa tecnologia tenha seu devido lugar nas pautas climática e energética mundial. Vorcaro declara que não comparecerá à CPMI do INSS. A decisão de não participar da comissão parlamentar é baseada em um despacho do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, STF. Cirato se destaca como um filme impactante e inesquecível devido à sua originalidade e ação. Entre os candidatos ao Oscar de melhor filme estrangeiro ou internacional, como preferir Hollywood, é possível afirmar que o valor sentimental representa o estilo mais tradicional, mesmo com a influência da tradição nórdica, especialmente Bergman, enquanto O Agente Secreto, do Brasil, é o mais inovador, em razão de elementos como a autoria controlada. Brasil contabiliza 48 casos de MPOX nos inícios de 2026. O maior total de registros é em São Paulo. Comparando com 2025, os casos eram mais elevados no mesmo intervalo. O Ministério da Saúde declara que o país continua com vigilância ativa.
Morte de mais de 70 tigres em zoológico na Tailândia. Nas últimas semanas, um zoológico privado no norte da Tailândia registrou a morte de mais de 70 tigres. De acordo com as autoridades locais, as causas das mortes foram infecções virais e bacterianas. Bloco da Anitta atrai grande público na reta final do Carnaval Carioca. O carnaval ainda está em curso no Rio de Janeiro. Na manhã deste sábado, 21, uma multidão se reuniu no centro da cidade para o bloco da Anitta. A concentração teve início às 7 horas na área designada pela prefeitura para os megablocos oficiais. Empresas globais enfrentam águas turvas após revés de Trump nas tarifas. A decisão histórica da Suprema Corte dos Estados Unidos na sexta-feira, 20, que anulou a abordagem preferida do presidente Donald Trump para a imposição de tarifas, comprometeu um fundamento da política comercial do governo, gerando incertezas adicionais em relação a parceiros comerciais e empresas ao redor do planeta. Macaco filhote solitário conquista corações na internet ao adotar pelúcia, confira fotos. Punch, um macaco japonês, macaca fuscata, com 7 meses, estava sem amigos. Após 30 anos, restos mortais dos Mamonas Assassinas serão exumados. As cinzas serão convertidas em adubo para o plantio de 5 árvores. Essa informação foi divulgada pelo jornal O Globo e ratificada pelo UOL. Discussão sobre a inauguração de delegacia na residência de Hitler na Áustria. A inauguração de uma delegacia de polícia na residência onde Adolf Hitler nasceu provocou reações divergentes em sua cidade natal, na Áustria. É uma espada de 2 gumes, comenta a assistente de escritório Sibylle Treibelmeier, 53 anos, diante do imóvel em Braunau am Inn, próximo à fronteira com a Alemanha. Tiquinho Soares é anunciado pelo Mirassol após saída do Santos. No último sábado, o jogador chegou à região e foi recebido por torcedores no aeroporto de São José do Rio Preto. No seu novo time, irá usar a camisa 29 e compõe o elenco para uma temporada em que o Leão participará da Libertadores, do Brasileirão e da Copa do Brasil. Acervo do programa de entrevistas da redemocratização é recuperado e disponibilizado pela Fundação FHC. Nesta segunda-feira, 23, a Fundação Fernando Henrique Cardoso torna acessíveis os arquivos do programa Vamos Sair da Crise, que apresentava entrevistas com líderes políticos, religiosos e sociais durante a redemocratização do Brasil. Reforma trabalhista de Milei gera controvérsias e manifestações na Argentina com jornada de até 12 horas e salário em moeda estrangeira. Na Argentina, há um consenso considerável sobre a necessidade de uma reforma trabalhista. 8 pessoas falecem após ônibus despencar no lago mais profundo do planeta, na Sibéria. As vítimas incluem 6 turistas da China, entre eles, um jovem de 14 anos, um residente local e o motorista russo. De acordo com Igor Kobzev, governador de Irkutsk, no sul da Rússia, somente um passageiro foi encontrado com vida. Mergulhadores estão realizando operações de busca na região do acidente. São Paulo. Parceria com New Balance proporciona aumento de até 40% e eleva os royalties. O novo acordo é válido até 2032, com um montante anual que varia entre R$ 30 e 35 milhões, incluindo valores fixos e variáveis. Globo é obrigada a quitar o último vencimento do contrato de Gilberto Braga ao viúvo do autor.
Edgar Moura Brasil, decorador e viúvo do novelista Gilberto Braga, 1945 a 2021, obteve êxito em um recurso de segunda instância em uma ação que move contra a Globo, garantindo que a emissora desembolseie o último salário do escritor, estimado em 290 milhares de reais. Possibilidade de recurso ainda existe. 30 anos depois do trágico acidente, corpos dos Mamonas Assassinas serão desenterrados. Na próxima segunda-feira, 23, os restos mortais dos músicos Dinho, Bento Rinotto, Samuel Rioli, Júlio Hazek e Sérgio Rioli, integrantes do Mamonas Assassinas, serão desenterrados, aproximadamente 30 anos após o acidente aéreo que vitimou todos os membros do grupo, famoso por sua irreverência, em março de 1996. Jogador da Chape superou ferimento no rosto e recorda a violência. João Vitor enfrentava um momento decisivo em sua carreira quando o incidente ocorreu. O meio-campista tinha recentemente retornado da participação na Copinha e, aos 20 anos, estava passando pela transição da categoria de base para o futebol profissional. Falece o artista suíço Peter Stempflik, destaque europeu da pop art, aos 88 anos. O artista suíço e precursor da pop art na Europa, Peter Stempflik, famoso por suas criações envolvendo pneus, faleceu na sexta-feira, 20, aos 88 anos, conforme comunicado da Galeria Georges Philippe e Nathalie Valois. Virgínia e Zé Felipe acordam 500 milhões de reais no divórcio com a V-Pink. Este processo é considerado o mais elevado em termos financeiros já ocorrido no Brasil em uma separação, sendo o divórcio mais dispendioso do país. A empresa UI Pink, que está no centro da divisão, teve um faturamento de 1,4 bilhão de reais em 2025. No mercado, empresas com desempenho similar podem alcançar uma avaliação que chega até o dobro do faturamento anual, o que faria a marca valer cerca de 3 bilhões de reais. Desconfiança entre STF e setores do governo Lula aumenta com investigação na Receita. Magistrados acreditam que possam ter sido alvo de investigações ilegais, com Receita e Polícia Federal sendo citadas, enquanto os responsáveis pela apuração temem se tornar bodes expiatórios no caso Banco Master. Show de Belo é cancelado pelo Camarote Rio Praia após queixas sobre superlotação. Visitantes descreveram confusão e tumulto no Camarote Rio Praia. O artista realizaria uma apresentação no Sábado das Campeãs, na Sapucaí, no Rio de Janeiro, porém a organização optou por cancelar o evento. Restauradores buscam restaurar o som de um piano centenário afetado por enchente histórica no RS. Em um galpão localizado em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, 2 homens têm dedicado as últimas semanas a examinar dezenas de pedaços de madeira organizados no chão. Muitas delas apresentam sinais de cupim e mofo, ou estão deformadas ou inchadas. À primeira vista, parecem ser lixo, mas uma sequência de teclas brancas e pretas, algumas já com coloração amarelada, indica que aquele objeto desmontado no chão um dia foi um piano. Líder iraniano afirma que não se submeterá à pressão dos Estados Unidos da América. Neste sábado, 21, o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, declarou que sua nação não se renderá às pressões das potências globais durante as conversações nucleares com os Estados Unidos. Punch, que já conquistou a internet, agora tem companhia, resiliência. O macaco Punch, com apenas 7 meses, viralizou após aparecer em um vídeo segurando um macaco de pelúcia. A filhote foi deixada pela mãe, e seus cuidadores lhe deram um brinquedo como forma de apoio emocional. Eclipses trazem transformações para todos os signos do zodíaco. Esteja pronto para o que há de pior. A calamidade pode se aproximar de todos os signos do zodíaco.
De acordo com as previsões de Lee Simons ao Collective Word, haverá alguma instabilidade nos próximos dias em razão da intersecção de dois fenômenos astrológicos. Na verdade, taxa de 10% aumenta para 15%, autorizado e legalmente verificado. Neste sábado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou que a tarifa mundial de 10% divulgada ontem, na realidade, será elevada para 15%, após a revogação da maior parte das taxas que ele havia estabelecido. Motivos pelos quais o Uruguai é pioneira no crescimento de veículos elétricos na América Latina. É provável que você não os perceba, uma vez que não produzem som. Contudo, é viável avistá-los em qualquer rua de Montevidéu, a capital do Uruguai. Acidente com asa delta resulta em uma fatalidade e outra vítima gravemente ferida no Rio. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que esteve presente na situação, as vítimas foram atendidas inicialmente na areia. A mulher foi levada em estado crítico para o Hospital Municipal Miguel Couto. Treinador Lucas Pitinato é desligado pelo Corinthians após empate no Campeonato Brasileiro Feminino. Neste sábado, 21, o Corinthians comunicou a saída do técnico Lucas Pitinato do time feminino, poucas horas depois do empate da equipe com o Fluminense na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, realizada na Neoquímica Arena, mesmo com uma jogadora a mais desde o primeiro tempo. Suprema Corte dos Estados Unidos da América revoga tarifaço de Trump, afetando 21,6 bilhões de dólares em exportações do Brasil, segundo o CNI. Donald Trump chamou a decisão da Suprema Corte de uma vergonha. Getty Images. A decisão da Suprema Corte Americana de anular o chamado tarifaço que o presidente Donald Trump havia imposto sobre importações de determinados países afeta cerca de 21,6 bilhões de dólares em exportações brasileiras para os Estados Unidos. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, fez essa estimativa com base em dados de 2024 da Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos, USITC. Uau, como você se desenvolveu! Uau, como você se desenvolveu, é uma das expressões que mais incomodam uma criança. Pelo menos a criança que eu fui, e aquelas com quem passei o carnaval. Eram 7, e todas, aliás, haviam se desenvolvido bastante. Uau, como você se desenvolveu, foi o que eu disse para Lia, filha da Mari e do João, assim que ela saiu do carro. Ela me lançou um olhar que, se fosse uma história em quadrinhos, teria um balão com Dão An. Era passado de um homem para outro todas as noites, as gangues que exploram sexualmente adolescentes em Londres. Millie, nome fictício, enfrentava abusos sexuais quase todas as noites. Uma investigação da BBC revela que gangues em Londres estão atraindo mulheres vulneráveis e adolescentes a partir de 14 anos para um universo de sexo forçado. Algumas vítimas relatam que foram estupradas por diversos homens como pagamento de dívidas de drogas com as gangues que as dominavam, enquanto outras afirmam ter sido aliciadas apenas para propósitos sexuais. O bolsonarista remanescente. Em um agradável condomínio na região montanhosa do Rio, reside aquele que me foi apresentado como o bolsonarista remanescente. Trata-se de uma hipérbole, se não um exagero, é só verificar as pesquisas eleitorais. Contudo, ele simboliza um grupo onde ninguém mais se permite publicamente associar a Bolsonaro, mesmo que mantenha ativo o fascínio pelo nome. Como um palavrão que não se pronuncia. Remanescente também evoca o inglês ultimate, que expressa uma postura extrema, de ir até o fim. Pesquisa revela o impacto da menopausa no cérebro e na saúde mental. A menopausa representa uma fase fundamental na existência de uma mulher. Essa mudança é comumente acompanhada por diversos sintomas físicos e emocionais, e alguns deles podem ser severos, prejudicando a rotina diária.
Além disso, a menopausa tem sido relacionada a dificuldades cognitivas, incluindo problemas de memória, atenção e linguagem. Tarcísio encerra a entrevista sem esclarecer questões sobre vice sob investigação por lavagem de dinheiro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, finalizou uma entrevista após um evento neste sábado, 21, sem dar resposta a indagações sobre a investigação que envolve seu vice, Felício Ramute, PSD, acusado de lavagem de dinheiro. São Paulo institui selo para empresas que justificam faltas de funcionários que levam filhos ao médico. O projeto de lei sancionado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, foi aprovado pela Assembleia Legislativa e estabelece o selo Amiga do Cuidado. Esse selo é destinado a empresas que justificam as ausências de empregados que acompanham seus filhos, tutelados ou pessoas sob sua responsabilidade em consultas médicas ou compromissos escolares. A estratégia da China com pandas e guerra de zona cinzenta, para intensificar a pressão sobre o Japão. Nos últimos meses, Pequim tem intensificado a pressão sobre o Japão. Liza Minnelli revela que teve que utilizar cadeira de rodas no Oscar de 2022. A atriz Liza Minnelli declara que teve que utilizar uma cadeira de rodas durante a cerimônia do Oscar, em 2022, em seu recente livro de memórias intitulado Kids, Wait Till You Hear This, ou Crianças, Esperem até ouvirem isto. Naquele evento, a artista anunciou o ganhador da categoria de melhor filme ao lado de Lady Gaga. Motorista que fugiu é detido após atropelar 3 ciclistas em rodovia no RS. 2 ciclistas perdem a vida. Neste sábado, 21, um homem foi detido sob suspeita de ter atropelado 3 ciclistas em uma estrada estadual do Rio Grande do Sul, nas proximidades de Três Coroas, durante a subida da Serra Gaúcha. Venezuela recebe mais de 1,5 mil pedidos de anistia em 3 dias após a promulgação de nova lei. Aprovada a lei de anistia na Venezuela, uma demanda do governo dos Estados Unidos. Organizações de logística condenam manifestações de indígenas e grupos contra a Cargill. Neste sábado, 21, o Instituto Brasil Logística, IBL, que agrupa associações voltadas à infraestrutura, emitiu uma nota em que condena as manifestações que aconteceram nos dias recentes na sede da Cargill em São Paulo, e a ocupação das instalações da grande empresa do agronegócio no Porto de Santarém, PA. Tarifas globais de Trump, funcionamento e perspectivas futuras. No sábado, 21 de fevereiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou que aumentará as tarifas globais de importação para 15%. O anúncio ocorreu em uma postagem na Truth Social, menos de 24 horas após a revelação de que implementaria uma tarifa de 10% sobre produtos importados, com efeito imediato. Trump impôs tarifas sobre mercadorias que chegam aos Estados Unidos de vários países ao redor do mundo. Ele defende que esses impostos beneficiarão a indústria interna e gerarão empregos, enquanto críticos alertam sobre potenciais aumentos nos preços ao consumidor e efeitos adversos na economia global. Soldado da PM é achada sem vida com disparo na cabeça em seu apartamento no Brás, em São Paulo. As circunstâncias da morte da soldado da Polícia Militar Gisele Alves Santana, 32 anos, estão sendo investigadas pela Polícia Civil de São Paulo. Ela foi achada com um ferimento de tiro na cabeça em seu apartamento localizado no Brás, na região central da cidade, na manhã da última quarta-feira, 18. Ibirapuera é tomado por Baiana System com sucessos e críticas ao caso Master.
Neste sábado, 21, o entorno do Parque Ibirapuera, em São Paulo, foi lotado pela tripulação de foliões do navio pirata após o carnaval. O megabloco do Baiana System teve início às 15 horas, conforme o planejado, mas o público já o aguardava várias horas antes. Falece o artista Willie Colon, um dos ícones da salsa, aos 75 anos. O cantor norte-americano Willie Colon, um dos primeiros a popularizar o trombone na salsa, compositor e estrela da música latina, faleceu neste sábado, 21, aos 75 anos. A família divulgou a informação em um comunicado na página oficial do artista no Facebook, sem especificar a causa do falecimento. Ministro francês afirma que a União Europeia possui recursos para responder às tarifas dos Estados Unidos da América. O ministro do Comércio da França, Nicolas Forissier, declarou ao Financial Times deste sábado, 21, que a União Europeia conta com as ferramentas adequadas para retaliar os Estados Unidos devido à sua mais recente série de tarifas. Suspeito comete suicídio após feminicídio de servidora do governo do Rio Grande do Sul. Na madrugada deste sábado, 21, a servidora Roseli Wanda Pires Albuquerque, de 47 anos, foi encontrada sem vida em seu apartamento localizado no município de Nova Prata, na Serra Gaúcha. Resgatistas encontram nono corpo após avalanche na Califórnia. Total de falecidos chega a 9. Avalanche causa a morte de 9 esquiadores nos Estados Unidos. Neste sábado, 21, equipes de resgate localizaram o corpo do último esquiador desaparecido após a avalanche que afetou um grupo em Castle Peak, localizado no norte da Califórnia. Com isso, o número total de falecidos na tragédia que ocorreu na terça-feira, 17, chega a 9. Os corpos de 8 vítimas já tinham sido encontrados anteriormente, mas a remoção foi interrompida por vários dias devido à intensa nevasca e ao risco de novos deslizamentos na região montanhosa da Serra Nevada. Contas de Trump foram encerradas pelo JP Morgan após os eventos no Capitólio em 2021. Em fevereiro de 2021, o JP Morgan Chase comunicou ao presidente Donald Trump e suas empresas de hotelaria que estava fechando suas contas bancárias, conforme novos documentos revelados na sexta-feira, 20, em um processo de 5 bilhões de dólares, 26,5 bilhões de reais, que Trump ajuizou contra o banco e seu CEO Jamie Dimon. BBB 26, discussão entre Alberto Cowboy e Gabriela Saporito, após a prova do anjo. Neste sábado, 21, Alberto Cowboy e Gabriela Saporito se desentenderam após a prova do anjo do BBB 26. O empresário, que foi eliminado da competição por Juliano Floss, precisava escolher uma das participantes que estavam de mãos dadas para eliminar do jogo, Jordana Moraes ou Gabriela. Ibanez enfrenta resistência até entre aliados para garantir apoio ao BRB. O governador Ibanez Rocha, do MDB, não está lidando somente com a oposição liderada por PT e PSOL, mas também com dificuldades para obter a aprovação do socorro ao Banco de Brasília, BRB, em um dos períodos mais críticos da história da instituição estatal, que é controlada pelo governo do Distrito Federal, GDF. Agora, ele precisa persuadir os deputados aliados, que compõem uma vasta base de suporte. Essa é uma situação inédita para Ibanez, que nunca teve problemas para aprovar os projetos que apresentou à Câmara Legislativa desde que assumiu o GDF em 2019. Não há consenso. Resultado da ausência materna, especialista em fauna silvestre analisa a conduta do filhote Punch e dos macacos que o excluíram. Filhote de macaco ganha notoriedade ao abraçar um brinquedo após ser rejeitado pela mãe. Mota garante discussão sobre tarifa zero em iniciativa para reverter queda de popularidade e se aliar a Lula.
Visando aprimorar sua reputação e a do Legislativo antes da eleição, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, Republicanos PB, assegurou a parlamentares e prefeitos que nos próximos dias será criada uma comissão especial para analisar e discutir a tarifa zero no transporte público. Aumento no tempo para a família e hobbies, como os leitores aproveitariam o fim da escala 6x1. Com o término da escala 6x1, eu teria a oportunidade de desfrutar de mais momentos com minha família. Que alegria seria! Delocir Francisco Dias Filho, Valença, BA. São Paulo resiste à pressão do Bragantino, triunfa e avança para as semifinais do Paulista. Na noite deste sábado, 21, o São Paulo derrotou o Bragantino por 2-1 em Bragança Paulista e garantiu sua vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. Caso Master. Mendonça agenda nova reunião com a PF para segunda-feira. Caso Master. Mendonça reverte decisão de Toffoli e concede mais autonomia à PF. O ministro André Mendonça, integrante do Supremo Tribunal Federal, STF, agendou uma nova reunião com a Polícia Federal para a próxima segunda-feira, 23. O juiz é responsável pelas investigações relacionadas às supostas irregularidades do Banco Master. O encontro servirá como um momento de avaliação das apurações e discussão sobre os próximos passos. Mendonça foi designado para liderar o caso no dia 12, após a saída do ministro Dias Toffoli da relatoria. Líder petista de Minas Gerais não vê obstáculo em Pacheco se filiar à União, desde que dê suporte a Lula. O deputado federal Reginaldo Lopes, uma das principais figuras do PT em Minas Gerais, afirma que não existe resistência dentro do partido em apoiar o senador Rodrigo Pacheco, Minas Gerais, na disputa pelo governo estadual, mesmo que ele se junte à União Brasil, um partido de centro-direita. Resultado do concurso 2975 da Mega Sena. Na noite deste sábado, 21, foi realizado o sorteio do concurso 2975 da Mega Sena, em São Paulo. Este sorteio tem um prêmio de R$105 milhões para quem acertar as 6 dezenas. As dezenas sorteadas foram 07, 10, 17, 35, 44, 46. Até a última atualização desta matéria, a Caixa Econômica Federal ainda não havia divulgado o rateio. O texto será atualizado assim que os valores forem disponibilizados. O próximo sorteio da Mega Sena ocorrerá na terça-feira, 25. Ciro Nogueira se pronuncia sobre a decisão de Bolsonaro a respeito das candidaturas ao Senado em SC. Neste sábado, 21, o senador Ciro Nogueira, PI, que é presidente do PP, se posicionou nas redes sociais acerca da ação do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, de formar uma chapa para o Senado em Santa Catarina, que inclui seu filho Carlos Bolsonaro, PL, ex-vereador do Rio, e a deputada federal Caroline de Toni, PL. A presença do Brasil no Oscar é abordada em reportagem da revista The New Yorker. A fervorosa torcida brasileira nas redes sociais proporciona um dos principais impulsos para a visibilidade do Brasil no Oscar, destacando-se a vitória de Ainda Estou Aqui, no ano anterior, além das 4 indicações de O Agente Secreto, neste ano, e a menção ao ator Wagner Moura. Mega Sena, concurso 2975, prêmio atinge R$116 milhões após a acumulação. Na noite deste sábado, 21, foi realizado o sorteio do concurso 2975 da Mega Sena em São Paulo. Nenhuma aposta conseguiu acertar as 6 dezenas, resultando em um prêmio acumulado de R$116 milhões para o próximo sorteio. As dezenas sorteadas foram 07, 10, 17, 35, 44, 46.
Para 5 acertos, houve 106 apostas ganhadoras, totalizando R$ 36.398,76. Para 4 acertos, 7.501 apostas foram premiadas com R$ 847,85. O próximo sorteio da Mega Sena ocorrerá na terça-feira, 24. André Mendonça marca encontro com a Polícia Federal a respeito do Banco Master. Na segunda-feira, 23, o ministro André Mendonça chamou para uma nova reunião os membros da Polícia Federal encarregados dos inquéritos do Banco Master. Acidente com asa delta resulta em uma morte e uma pessoa gravemente ferida no Rio. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que esteve presente na ocorrência, as vítimas foram atendidas inicialmente na areia. A mulher foi levada em condição crítica para o Hospital Municipal Miguel Couto. André Mendonça chama para nova reunião a Polícia Federal sobre o Banco Master. Na segunda-feira, 23, o ministro André Mendonça convocou uma nova reunião com os membros da Polícia Federal encarregados dos inquéritos do Banco Master. O custo do Brasil, além dos juros. A função da política monetária foi cumprida, a inflação diminuiu, a atividade econômica está perdendo força e a discussão sobre o começo do ciclo de redução de juros voltou a ser um dos principais tópicos da agenda. No entanto, isso não é suficiente para justificar por que produzir, investir e financiar projetos no Brasil ainda é dispendioso, mesmo com as expectativas para a Selic começando a melhorar. BBB 26, Chayane Andrade recebe ligação do Big Fone e é enviada ao paredão. No mesmo dia em que conquistou a prova do anjo, Chayane Andrade atendeu ao Big Fone e foi direcionada ao paredão. Neste sábado, 21, durante o BBB 26, ocorreram duas dinâmicas. O Big Fone tocou pela 7ª vez nesta temporada, seguido do duelo de risco. Corregedor solicita esclarecimentos de desembargador após a absolvição de réu por estuprar menina. Neste sábado, 21, a Corregedoria Nacional de Justiça exigiu explicações a respeito do julgamento que resultou na absolvição de um homem acusado de estuprar uma menina de 12 anos em 2024. De acordo com o órgão, o desembargador Magid Naoef Lauer e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais têm um prazo de 5 dias para fornecer informações sobre o ocorrido. Secretário de Habitação de Petrópolis, Rio de Janeiro, é detido por suspeita de estuprar menina de 8 anos. Nesta sexta-feira, 20, policiais civis da DCAV, Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, realizaram a prisão do secretário de Habitação, Regularização Fundiária e Interesse Social da cidade de Petrópolis, localizada na região serrana do Rio de Janeiro, a aproximadamente 70 quilômetros da capital fluminense. Caso Master, Mendonça reúne a PF para nova reunião na próxima segunda-feira. Caso Master, Mendonça altera a decisão de Toffoli e concede maior autonomia à PF. O ministro André Mendonça, integrante do Supremo Tribunal Federal, STF, agendou uma nova reunião com a Polícia Federal para a próxima segunda-feira, 23. O juiz é responsável pelas investigações que envolvem alegações de irregularidades no Banco Master. O encontro tem como objetivo fazer uma espécie de avaliação das investigações e discutir os próximos passos. Mendonça foi designado para liderar o caso no dia 12, após a saída do ministro Dias Toffoli da relatoria.